tarde, bem-vindo à sua Conexão Luota, sua biolive da pandemia, né? Das suas aulas de anatomia, né? Esse momento online que estamos aqui todos, né? Nas suas casinhas, né? E aí vamos para nossas aulas, né, gente? Gente, desculpe, minha internet está de onda com a minha cara, eu não consegui postar as duas aulas. Eu vou, agora que parou de chover, né? Vou ver se a minha internet ela consegue me permitir colocar. Já coloquei 4 vezes e cai. Aí coloco, né? Aí cai. Aí quando cai, pronto. Quando eu vejo o vídeo não foi, né? Vou marcar aqui que vocês sabem que o PowerPoint e o Meet não se falam, né? Passou? Passou. Ah, passou. Oh. Ah, passou. Aqui ou é de mais ou é de menos, né? Aí, hoje, né? Dica de livro sobre o tema, né? Nós vamos falar de 2 sistemas, né? O digestório e o respiratório, né? Lembrando que a anatomia ela não se preocupa tanto com a fisiologia. Vamos falar do geralzão dos órgãos, né? Tranquilo? Então, eu vou falar de um livro sobre o tema, né? Falei um livro sobre alimentação. Um filme que fala sobre o tema também, alimentação. Sistema digestório respiratório, e a trilha de hoje foi variada, né? Ali pegou ali, a gente deu umas pitadinhas de anos 80, 90, 2000 e mais recente, né? Então, a nossa trilha sonora hoje foi mais moderna, né? Misturada, né? Essa é a minha playlist para treinar, viu, gente? Assim, né? Na hora que eu tô na esteira, né? Tô fazendo os exercícios, eu coloco aí, né? Como meu computador tá lento, né? Eu tive... Foi a internet dele que caiu? Eu não tô ouvindo o som, não. Aqui eu também não. Então acho que foi a internet dele. Vamos aguardar. Pronto, consegue me escutar? Agora sim. Ah, pronto. Eu puxei o fio aqui, gente. Esse computador precisa de um novo, né? Então vai falando novamente, né? Dica aí, né, do filme, né? É A Dieta do Palhaço. É um documentário muito legal, que esse cara ele passou um mês, né, comendo só no McDonald's. Então, as 3 refeições dele foram no McDonald's. E ele fala a indústria por trás da alimentação, né, desse fast food, né? Que são um tipo de comida altamente prejudicial para o corpo. Então, ele fez todos os exames das taxas no início e ia fazendo a cada tantos dias, né? Então, assim, bem interessante para a gente ver, né? Não é muita realidade que lá nos Estados Unidos eles têm promoções que nós não temos, né? No McDonald's, por exemplo, né? Que lá tem um combo que é 1 litro de refrigerante. É um copão desse tamanho com um hambúrguer enorme, né? Então, ele vai falando exatamente dessa alimentação no organismo, o que ela faz. Muito legal, né? Aí, né, A Dieta do Abdômen, esse livro é interessante, que ele vai falar de alimentos que eles ajudam você a ter um abdômen, né? A gente fica igual Caio, né? Todo raladão aí, né? No abdômen, né? Então ele vai falar exatamente dos alimentos que você deve consumir para melhorar, né? O seu abdômen, né? Você secar para poder ter um abdômen definido, né? Eu comprei o livro, comecei a ler, mas é esse livro e uma revista de musculação chamada Beirate, eu acho que é essa a pronúncia. A dieta dele, gente, é fora da realidade, viu? É um negócio assim, de você olha, para a nossa realidade econômica e de mercado, não tem. Ele é muito americanizado, né? São produtos muito comuns nos mercados americanos. Aqui, em Natal, você acharia talvez no Carrefour pelos olhos da cara, né? Mas é interessante o livro, que ele vai falar de uma coisa que é importante, que é a reeducação alimentar, né? Então, muito legal o livro, tem, né? E vamos lá, nosso tema de hoje, introdutório, é alimento e comportamento. Vocês acham que o alimento, alguns alimentos, eles podem alterar o seu comportamento?
Sim, Pode sim. Como que eles poderiam alterar o comportamento, assim? Eu acho que é assim, é no humor também. Isso, humor, né? Então nós vamos falar de 8 alimentos e uma pesquisa feita, né, se não me engano, nos Estados Unidos, da influência do alimento no nosso comportamento. Né? Vou citar 8 alimentos e essa pesquisa, né, que tem um dado bem interessante, né? Eu passei por isso esses dias, né? Então vamos lá. Eu puxei um pouco, né? Isso foi uma curiosidade, que eu vejo um anime chamado One Piece, né? Não sei se vocês conhecem, né? Muito bom, assim. Né? Eu sou fã de carteirinha. E eles têm lá essa fruta chamada Akuma no Mi, que são frutos que a pessoa come e ganha superpoder, né? Então só há um fruto desse no mundo, né? E quando o usuário morre, esse fruto reaparece no mundo de novo, né? Então lá no desenho, do mesmo jeito que esse fruto, ele muda o corpo da pessoa dando superpoderes, né? Eu fui ver a questão do comportamento, né? Alimentos podem mudar o comportamento, né? E fiquei curioso e fui ler, né? Então vamos lá, vamos falar de 8, né? O primeiro, né? O campeão é o álcool, né? Eu não bebo, gente. Eu nunca passei por essas experiências, né? Quem bebe já pode ter passado, e fazer besteira em festa, né? Essa coisa, né? O álcool, ele traz mudanças radicais de comportamento na pessoa, né? Que pode dar felicidade suprema, né? Você ficar super feliz lá dançando, ou você entrar do outro lado, que é a tristeza, né? A depressão, né? Você pode ver que amigos seus que bebem, que fica ali, né? Tum, 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 e amigos seus começam a lembrar da ex-namorada, do ex-namorado, do cachorro que morreu e começa a chorar, né? O álcool também ele causa desinibição, então geralmente a pessoa que é muito travada, né, no dia a dia, na hora que bebe, ela acaba sendo mais cara de pau, né? Eu tinha uma aluna que ela contava uma história nos 15 anos dela, viu? Ela bebeu tanto que ela subiu na mesa lá e fez um striptease na frente de todo mundo, a família todinha, viu, gente? Família todinha tá falando, pai, mãe, primos, tios, avô, né? E subiu, né? Fez. A sorte dela, assim, né? Que quando ela ia ficar a levantar, né? Aí as amigas falou, não, tá bom. Ela chegou ao nível de calcinha e sutiã, né? Mas foi lá no pé de família, né? Fosse hoje em dia, na época do celular, né? Que tava, né, nas redes sociais aí. Ele pode causar o esquecimento também. Muitas pessoas fazem coisa, né? Eita, sabia fazer isso na formatura. Hoje tem gravação, gente. Fazer negócio desse hoje em dia, você entra na rede social, acabou, nunca mais sai. O esquecimento também, né? E a ressaca, no outro dia, geralmente ela vem acompanhada do mau humor, né? A pessoa fica, né? Aquele mau humor terrível, né? Certo? E há o vício, né? O álcool também gera o vício. E vocês aí, vocês já fizeram coisas bêbados que vocês, né? Falaram, rapaz, eu fiz isso, nunca mais na vida. Nunca mais vou beber, né? O pessoal tem essa frase, né? Tem amigos que toda semana eles bebem muito, bebiam, né? Agora tem em casa, faziam um bocado de besteira e depois dizia, não, nunca mais vou beber. No outro final de semana, bebiam de novo, né? Então tá aí, o álcool é o primeiro, né? O campeão aí de mudança de humor, né? Ressaca, né? Eu não tive essa experiência, Lemberg. Eu não bebo, né? Então nunca tive ressaca na vida. Refrigerante, né, gente? Refrigerante, tá aí, muda comportamento também. Lembra da aula passada que eu falei do açúcar, né, da dopamina, né? Que o açúcar, na hora que você ingere, ele aumenta a dosagem de dopamina, que causa uma sensação de bem-estar, e ele pode criar um ciclo, né? Então aí temos o chocolate, né? As pessoas viciadas em chocolate. Por quê? Quanto mais chocolate você come, maior quantidade de dopamina e mais zen você fica, né? Então, geralmente, o refrigerante, eles têm alta dose de açúcar, né, gente? Açúcar é terrível. Coca-Cola é... O que isso causa? Você tem aquela ingestão, você tem um pico de açúcar, né? Então, você aumenta lá o açúcar no sangue e rapidamente esse açúcar cai, porque ele é retirado do sangue. Então, esses picos e essas quedas rápidas, elas podem causar casos de ansiedade, né? Então, já tem estudos mostrando casos de ansiedade e depressão. Lembramos que o refrigerante de coca que eu estou falando ligados à cafeína, né? A Pepsi é um refrigerante de coca pela questão da cafeína, né? Eles também podem causar ansiedade, né? E olha só como a coca é barra pesada, viu? Opa, desculpa, gente. A coca já é cafeína lá nas tampas, né?
ela criou uma coca que aumenta a dosagem de cafeína, né? Então você fica, né, ali aceso, né? Tranquilo? E casos de depressão também pela quantidade de açúcar, né? Cafeína, né, gente? Cafeína, tá aí, né? Ela vai liberar no cérebro, estimular a dopamina e a serotonina, né? Dos neurotransmissores. E o excesso causa irritabilidade, agitação e ansiedade, principalmente pela questão da cafeína, né? Na época, eu estava treinando, aí eu queria acelerar o metabolismo, eu tomei aqueles... Não é energético, não, o nomezinho que dá. Que ele acelera o metabolismo, sabe? Rapaz, eu tomei aquele negócio lá, uma bomba lá, porque era cafeína, guaraná em pó, tinha uns 10 negócios lá dentro. Eu fiquei assim, ó. Fiquei de mau humor, foi horrível. Fiquei bem irritado, né? Tem um vizinho aqui que pediu dele prestar, não me pagou, ele veio umas 2 vezes aqui, eu quase voei na cara dele dando fight. Você vê, né, que eu tava muito, né? Muito agitado. Certo? Outra aí, biscoito e bolo, né, gente? A gente, pô, o bolo não tá aí, né? Eles vão também alterar o seu humor pelos picos de açúcar. Então você tem aquela alta dose de energia, né? E depois, quando esse açúcar baixa, ele baixa tão rápido que afeta o seu humor, né? Então eles podem deixar você de mau humor, né? Tá aí, né? E nem imaginava, né? Batata frita, né, gente? Tá aí, ó. Além da questão da saúde. É igual eu com teu dinheiro, né? Vamos, Lemberg? É igual eu com teu dinheiro. Isso, falou alguma coisa? O som tá vendo aqui. Vamos lá. Ainda não entendi. Peraí, deixa eu ver se eu... Minha mãe diz que eu tô ficando surdo. Eu tô achando que sim, viu? Deixa eu ver se eu consigo botar o som pra... não consigo botar o som na televisão. Ah, tá certo. Então aí, batata frita, né, gente? Batata frita tem toda a questão do óleo, né? Dependendo do lugar que você tá comendo a batata frita, aquele óleo tá rodando ali há séculos, né? É o famoso óleo requentado. Então você já tem toda aquela questão ali, né? Gordura saturada, não é boa. Carboidrato refinado e sal, né? Uma bomba ali na sua pressão, né? E ele vai causar a mesma coisa, pico de energia, né? Picos e queda, né? E pode levar a mau humor ou exaustão, né? Isso que é legal, isso que eu vou comentar no final, né? Eu tive 2 dietas essas 2 semanas bem diferentes, né? Vamos lá, né? Batata frita. Eita, de novo aqui. Tá. Alimento processado, né, gente? Então, grande quantidade de açúcar refinado, né? Gordura saturada e conservante, né? A mesma coisa, picos de energia. Só um instantinho, gente. Deixa eu desligar aqui o celular. Voltei! Eu como muito pouco, Edson. Hoje em dia, eu já tive minha fase, né? Boca nervosa, né? Então, vamos lá. Esses alimentos processados, eles têm muitas coisas, né? Alguns falam que, na verdade, eles são o resto de outros alimentos, né? Salsicha, por exemplo. Aquela salsicha, não aquela salsicha cachorro-quente, ali, ninguém sabe o que tem ali dentro, né? E eles vão causar exatamente esses picos, né? De queda, né? Você tem aquele momento de euforia, né? Muita energia, e na hora que você cai, você vai ficando mais ali quebradão, né? Então, Banguelos, eu não me lembro disso, não sei se vocês já viram esse alimento aí, né? Ele fala, né? Fui pesquisar, né? Diz que é um pão de massa, né? Que aí, assim, é um pão maçudo, que ele fala cheio de carboidrato, né? E novamente ele vai ver isso. Vocês estão percebendo que a maioria dos alimentos estão associados a grandes quantidades de açúcar, né? Lembrando novamente aquela referência da outra aula, né? A quantidade de açúcar que a gente ingere, né? Que eles vão fazer 2 coisas, né? Uma eu não sabia, não. Eu sabia da dificuldade lá na frente de obesidade, provavelmente diabetes, né? Mas a influência no humor, eu fiquei meio besta, né? E os frios embutidos, né? Presunto, bacon, acho que bacon, aquela salsicha, né? Que eles também vão ser, pela questão dos conservantes auditivos, também vão alterar o humor, né?
Porque eles vão estar associados a duas coisas. Uma quantidade grande de gordura e produtos químicos, ou a grande quantidade de açúcar, né? Que isso vai fazer com que você se altere, né? Você tem aquela onda energética e depois que aquilo cai, muda, né? Aí tá, né? Aí eu fui pesquisando mais sobre comida, né? Aí eu achei essa pesquisa aí que eu coloquei para vocês lerem, viu? Tá lá no na nossa página, que eles pegaram 200 pessoas e mudaram a dieta delas, ó, mudaram, né? E olha só que interessante, ó, desse grupo aí, ó, 26% tiveram melhora na estabilidade emocional, 24% na depressão e 26% em ataque de pânico e ansiedade. Uma coisa interessante, como a nossa alimentação, ela mexe com a gente, né? Aí eu tava pensando essa semana, né? Eu tava comendo bem legalzinho, né? Minha dieta tava bem, né? Aí minha mãe fez aniversário domingo, né? Aí a gente comprou salgadinho, bolo, essas coisas. Aí esses dias eu tô comendo mais açúcar, né? E eu tava percebendo isso hoje no treino, né? Eu tava mais cansado do que semana passada. Porque semana passada eu tava bem legal, arroz integral, verdura, né? Quase sem açúcar, né? E como eu aumentei a ingestão de açúcar essa semana, né? Eu já tô me sentindo diferente, né? Mais paradão, mais pesadão, né? Aí, como graças a Deus já acabou os docinhos tudinho, né? Tem uns 6 brigadeiros que eu vou ver se eu devoro logo para acabar. Aí pronto, semana que vem já volta a minha dieta normal, né? Minha meta aí, gente, é chegar a 78 quilos, ó. E ter braço, né? Tranquilo, gente? E aí, a alimentação de vocês é assim meio doidona também? Vocês comem muita besteira? Ou vocês são mais regrados? Sim. É tudo meio termo, né? Eu gostei dele. Eles falaram que come regrado, né? Como, Luzidalva? Pode falar. Ultimamente eu tenho tido mais cuidado com a alimentação. Até porque a pessoa que tem, como eu, com a intolerância à lactose, então exige uma dieta bem rigorosa para mim. Bem regrada, né? Rani, nós tenta, né? Tem uma música do Roberto Carlos que é uma frase que eu nunca esqueci. Ele diz assim, ó, tudo que é bom é ilegal, é imoral, é engorda, né? Então tá aí, né? Realmente essas comidas são muito tentadoras, né? Assim, eu acho que fechou, mas tinha um negócio que vendia aquelas rosquinhas, os donut. Rapaz, eu passava em frente e ficava salivando. Mas ali é pesado ali, viu? Ali é açúcar, né? E gordura, né? Não dá para escutar nada, Luiz. Voltou de novo. Acho que caiu de novo. Luiz tá sem som. Nessa internet de Luiz, viu? Caiu, pelo visto caiu. Caiu não, que ele tá falando. Tá sem som, Luiz, ainda. Pronto, agora, me escutam? Voltou. Pronto, não posso mexer desse lado do computador. Esta é minha área de trabalho. Se passar para lá, eu bato no microfone. Eu tenho que tocar o computador, gente, mas não deu. Aí, só pra gente encerrar nessa parte. Aí eu mudei minha alimentação da semana passada para cá, né? Minha mãe fez aniversário domingo, aí comprou bolo. E, gente, a mulher faz um brigadeiro. Faz tempo que eu não como um brigadeiro tão bom. E um beijinho, né? Beijinho aquele de coco, né? Rapaz, eu como uns 6. Aí tive o bolo, Coca-Cola, Pepsi. Aí foi uma desgraça. Assim. A minha dieta essa semana foi... Aí, eu fui fazer a aula ontem, né? Aí tava, né? Aí tava vendo... Ó, açúcar dá isso, isso, isso. Eita, tá falhando muito. Todo mundo tá sentindo falhando ou só Alanis? Aqui tá pegando normal. Aqui tá normal. Ah. Fiquei feliz, Graciane. Mas assim, a minha meta de 78 quilos, aí deu uma, né? E eu me senti mais cansado. Eu tava até falando pro professor hoje, né? Rapaz, eu tô fazendo exercício assim. E ele tem pena não, viu, gente? Assim, o professor, ele manda as coisas lá pra fazer e nós lá, né? Ó, semana que vem eu tô normal.
Então, vamos lá. Então, aula 4, gente, nós vamos ter 7 aulas, né? Obrigado, Elis. Estou ali, ó, foco firme e forte. Então, vou falar sistema digestório e respiratório. Eu tentei fazer umas coisas mais animadas na coisa, viu, gente? E semana passada, desculpa, eu tive um falecimento na família, exatamente de terça para quarta, aí eu estava muito cansado semana passada, né? Aí eu estava meio... Tanto que a aula acabou bem rápido, né? Nem consegui nem montar a aula direito semana passada, né? Mas aí eu estou mais tranquilo hoje. Antes pergunte, não foi Covid, viu? Vamos lá, sistema digestório, né? Foi diabetes, gente. Assim, depois disso, a família todinha, tá todo mundo de olho na açúcar, né? Até tinha diabetes, minha prima, né? E teve um AVC, né? Aí do AVC foi piorando o quadro. Foi isso. Vamos lá, né? Pergunta aí para vocês. Por que comemos? Por que nós comemos? Qual a questão da alimentação? Para que serve comer? Questão de saciedade, né? Pra gente se manter vivo, bem energético. Pronto, matou 2, né? A saciedade é uma consequência da alimentação, né? Mas você falou uma, energia, tá aí, energia, né? Mas existe 2 razões. Vocês mataram uma, energia, ó. Sim, comemos porque precisamos de energia, né? Lembra, né? Quem já fez aquelas dieta doida, né? De cortar açúcar demais, o primeiro sintoma é tontura, porque a gente fica sem energia, né? E qual o outro? Por que nós comemos? Tem uma ideia? Para nutrir, a nutrição. Sim, e a nutrição serve para quê? Então vamos lá, ó. Né? Nhaque aí, né? O cara comeu. Ó, esse aqui é dos maiores hambúrguer do mundo, viu, gente? Ó, a bomba calórica aqui, ó. Vamos lá. Primeiro, o corpo precisa se nutrir exatamente para repor substâncias no corpo, né? A gente vai ver que hormônios, alguns deles necessitam de lipídios, as proteínas vão para o músculo, o cálcio vai para os ossos. Então, nosso corpo precisa de materiais para poder crescer, poder produzir outras substâncias. E muitos desses materiais vão vir exatamente da onde? Da alimentação, né? Então, proteína, carboidrato, lipídio, isso vai vir da nossa alimentação, que vai ser usado no nosso corpo para várias coisas, né? Carboidrato para energia, né? Proteína, manutenção de músculos, né? Cálcio vai para os ossos, iodo vai para a produção de hormônios da tireoide. Então, esses elementos, eles vão nutrir o corpo, porque vão ser usados dentro do corpo para algumas funções, né? E segundo, como falou, a energia, né? Lembrando, gente, que a primeira fonte de energia usada pelo corpo é os carboidratos, o açúcar, né? A segunda são os lipídios. E, em último caso, emergência das emergências, né? A gente queima a proteína, ok? Então, a gente só vai queimar a proteína em que situação? Emergência. Eu já queimei tudo que tinha lá de reserva, né? Aí o corpo ele vai exatamente para a proteína, que é o sinal de quê? Do corpo está tentando se manter ali no que pode, né? Quem vê largados e pelados vai ver muito isso, né? Que eles terminam muito seco. E ali estão exatamente já começando a destruir as proteínas, né? Aí eu peguei aí, ó. Então ele vai queimando primeiro, né? Toda a reserva de açúcar que tem no fígado, depois vai reserva de gordura e depois vai para os músculos, né? Isso aí já é a galera no final já, né? Se eu não me engano. E você pode ver, por exemplo, esse cara que está aí na ponta aí, né? Perto do amarelo. Ele é bem bombadão no início da série. E ele termina assim, né? Bem, né? Magrinho, né? E só para vocês verem o limite, né? De tolerância que você fica sem comer, viu? Sem comer. Sem água é 7 dias. Mas sem comer a gente aguenta 40 dias. E algumas pesquisas eu achei gente que aguentou 61, mas são casos mais esporádicos, né? Na Vera, na média, assim, a gente aguenta 40 dias. Né? Sem comer nada, viu? Sem comer nada. Certo? E vamos falar do tubo digestório, né, gente? Tubo digestório, né? Entenderam a piada? Eu vou lá, né? Esse tubo digestório, né? Então, o sistema digestório realmente é um tubo. Ele vai começar exatamente na boca e vai terminar no ânus, né? Tudo ok? Então, a boca vai ser a entrada desse alimento e ele vai ser processado ao longo desse tubo digestivo, até que quando chega lá no ânus, ele vai ser liberado na forma das fezes, né?
A gente vai retirar o que for possível de nutriente deles, para que aí seja eliminado. Tranquilo? E a gente vai fazer essa viagem, né, ao tubo digestivo, né, ao longo do tubo digestivo, né? Então, vamos lá. A gente vai ter os órgãos principais, né, que são a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e o ânus, né? Esses são os órgãos principais, né, do sistema digestório, né? E vamos ter os órgãos anexos, né, que ele tem uma importância dentro do sistema, mas, como falou, são anexos. Eles vão auxiliar na digestão, né, como o dente, glândulas salivares, o fígado, o pâncreas e as glândulas parietais, né? Essas glândulas parietais são as nossas glândulas salivares, né? Tranquilo? Vamos lá, vamos iniciar esse passeio pelo tubo digestório, né? Da gente, vamos lá. Primeiro, vamos começar pela boca, né? Eu gostaria que vocês fizessem um passeio lingual aí na sua boca e me falassem o que vocês estão vendo em cima da boca, né? Não, vamos falar primeiro lateralmente. O que eu tenho lateralmente na boca, né? Lateral. As papilas estão esbranquiçadas. Ó, aqui, ó, lateralmente, né, nós vamos ter as bochechas, né? Então a boca, lateralmente, ela é limitada pelas bochechas, né? E se vocês passarem o dente aqui, ó, vocês vão sentir uma dobrinha, estão vendo, ó? Aqui em cima, ó. Aonde eu tô com o dedo. Estão sentindo aí uma dobrinha? Sentiram a dobrinha? Não. Que isso, Maria Graça? Tem uma dobrinha. Pode procurar aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Era o meu sonho de consumo quando o guri morder essa dobrinha, né? Que é exatamente a saída do ducto das glândulas salivares, né? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Lateralmente a gente vai ter as bochechas, né? Então vamos ver lá. Para cima, o que vocês estão sentindo aí? Passa aí a língua no céu da boca, né? E aí, sentiram? Pronto, aí, todo mundo, ó, isso é um passeio lingual, né? Então você está conhecendo a sua boca. Essa parte inicial mais dura, né, do céu da boca, é chamado de palato duro, né? Por quê? É uma parte óssea aí. Você saindo desse palato duro, você vai ter o palato mole, que é uma parte muscular, né, que ele vai auxiliar tanto na digestão, né? Porque na hora que você vai engolir, ele abre, né, para que o alimento passe, tranquilo? Quem canta, né, se tiver algum de vocês cantando, né, forem cantores, é exatamente esse palato mole que os cantores usam, né, que eles sobem para dar amplitude do som, né? Na hora que eles cantam, né? Isso aí é o palato mole lá em cima, né? Para que o som abra a cavidade da boca, né, ela tem mais espaço e o som se espalhe, né, se dissipa, se espalhe. Tranquilo? Então na parte de cima eu tenho o palato duro e o palato mole, né? Na parte superior da boca, ó. Certo? Então tá aí, ó. Ali próximo do dente eu vou ter esse palato duro, que é o céu da boca. E antes dele, né, eu vou ter o palato mole, né, que é essa parte mais muscular. Tranquilo? Vamos lá. Passe agora a língua na parte de baixo da boca, né, que é o assoalho da boca, né. Eu vou ter o órgão que vocês estão vendo aí, que é a língua, né. Tranquilo? Então a língua, né, ela vai ter... Aí tá a língua, né, estão vendo? Ela vai ter duas funções aí na digestão, né? A função do paladar, né? De sentir o gosto, né? Das coisas. E ela vai ter a função também de degustação, né? Não é degustação, meu Deus, fugiu a palavra agora. Ela vai pegar o alimento e vai empurrar, né? Vai empurrar o alimento para trás, né? Para que ele desça pelo tubo digestivo. Tranquilo? A deglutição, ó, lembrei agora a palavra. Tranquilo? E a língua auxilia na fala também, né? Eu que tenho a língua presa, né? Melhorou bastante, né? A minha língua, a menina disse que eu tinha que fazer treinamento na língua para ela ficar mais flexível, né? Por exemplo, o trinco, né? Hoje eu falo trinco melhor, mas planta eu não consigo. Tem um negócio que ela falava assim, com a língua assim na boca. Nunca acertei esse, né? Ela disse que eu falo o PL passando a língua pelo céu da boca, né? E termina na ponta aqui, né? Planta, mas nunca deu certo. Tranquilo? Lembrando que é um órgão anexo, né? A língua, né? Um órgão anexo, né? Tá aí, ó, deglutição e fonação. São duas coisas ligadas aí à língua, né?
O paladar também está aí, mas a função principal dela são essas duas. Tranquilo? Lembrando que a língua é anexo. A boca também vai ter os dentes, né? Nós temos basicamente 4 tipos de dentes. Os incisivos, né? Que eles servem para cortar, né? São esses aqui da frente. Os caninos, para perfurar, né? Os molares e os premolares, que vão servir para esmagar, né? Tranquilo? Então, o incisivo corta, o canino perfura, né? E os molares esmagam. Os tamanhos dos dentes dos animais, eles vão estar associados à sua alimentação. Então, animais que são carnívoros têm os caninos mais afiados, e herbívoros vão ter os molares e os premolares maiores, já que eles vão esmagar, né, a vegetação. Tranquilo? Então, o tipo de dente vai estar associado ao tipo de alimentação, né? Como somos onívoros, né, nosso dente é meio equilibrado, né? A gente não tem um dente mais para carnívoro. Mesmo que nossos caninos são um pouquinho mais pontudos, né? Temos um pé um pouco mais no carnívoro, né? Lembrando, né, que o pessoal que é vegano, né, defende que a gente não deveria comer carne, né? Certo? Aí, ó, as glândulas, né, salivárias, né? Essas glândulas aí são exatamente a função dela liberar saliva, né? Que a saliva tem duas funções importantes. Deixar a boca úmida, né? Evitar o ressecamento. E na hora que você ingere o alimento, ela vai iniciar a digestão. Tranquilo? Então, a digestão ela começa na boca com a digestão dos carboidratos, né? Dos açúcares. Nós começamos a digerir os açúcares na boca. Tranquilo? Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Lembrando que a boca é um órgão anexo. Certo? Então, vamos lá. Do ponto de vista frontal, eu tenho a boca, né? Formada aqui pelos lábios, né? E a parte de trás, né? A parte dorsal da boca, eu vou ter a faringe. Né? Boa tarde, dona Carla. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Aí está o desenho. Na parte da frente eu tenho a boca, né? Ó, né? Os lábios, né? Aí eu entro pela cavidade oral, ó. Aí eu vou ter a língua, estão vendo aí? E no final dela eu tenho a faringe. Certo? Que a faringe vai ter uma função importante aí, tranquilo? Ó, novamente aí, ó, a visão da faringe, certo? Vocês estão vendo que lá no final a faringe ela vai se bifurcar, né? Que ela vai se dividir na laringe e no esôfago, tranquilo? Então, ó, você desce aí a faringe e lá no final ela vai se dividir, né? Ela se bifurca, né? A laringe e o esôfago. Vamos lá. Aqui estamos, ó, estamos aqui no caminho da faringe. Então está entrando oxigênio e alimento. Tranquilo? Lá no final dela, eu tenho uma bifurcação. O alimento ele vai ser encaminhado para o esôfago e o oxigênio vai ser encaminhado para a laringe. Tranquilo? Então, qual a função dela? É a condução de oxigênio, né, dos gases, né, e a condução de alimento. Tranquilo? Então, ela vai ter essa dupla função. O que acontece na digestão? Como esse alimento ele não pode entrar lá na laringe, né, que é a entrada do sistema respiratório, eu tenho a epiglote. Qual a função da epiglote? Ela tampa a entrada da laringe para que o alimento vá para o esôfago. Ó, a epiglote está bem aqui, ó. Tá vendo aí a epiglote? Então o que ela vai fazer? Ó? Na hora que o alimento cai, ela fecha a entrada, ó, da laringe. Ó, ela fechou a laringe e o alimento vai ser encaminhado para o esôfago. Tranquilo? Então, ó, a epiglote fecha e o alimento vai lá, né? Tranquilo? Então, ó, na digestão, o que acontece? A epiglote fecha ali a entrada da laringe e o alimento caminha para o esôfago. Certo? Na respiração, ela permite a passagem de oxigênio. Tranquilo? O que é o engasgo? É quando o alimento ele entra no sistema respiratório. Como é uma região altamente sensível, o que acontece? Há o engasgo, a tosse, para que você elimine aquele corpo estranho e libere as vias respiratórias. Tranquilo? Quem já engasgou sabe que é uma sensação dos infernos, né, gente? Horrível, né? E às vezes eu tenho engasgado muito com água, não sei o que é isso. Tranquilo? Então o engasgo é exatamente isso daí. Quando o alimento, em vez dele ir ali para a via, né, com o esôfago, ele vai lá para a laringe, né? Aí quando vai para a laringe, pronto.
Eu não, vocês são daqui do Nordeste, né? Para vocês é comum. Minha primeira experiência com cuscuz, gente, foi horrível. Eu engasguei que minha tia fez o cuscuz muito seco. Então eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, né? E assim, o café da manhã de vocês aqui do Nordeste é pesado. No Rio a gente toma o quê? Um pãozinho, uma vitamina, né? A minha tia não, assim, a mesa era farta, né? Aí tinha leite, café com leite, tinha açúcar, tinha ovo, tinha carne, gente, tinha macaxeira, um negócio, né, pesado, né? Aí eu fui provar cuscuz, né? Que minha mãe disse, não, como gostar? Mãe, esse negócio é estranho. Rapaz, aquilo desceu do lugar errado, eu sufocando, eu vejo a luz me chamando ali pro outro lado, foi terrível. Terrível. Não tem pior do que se engasgar com cuscuz, não. Foi uma experiência ruim, Flávia. Aí até hoje eu não como cuscuz, fiquei com trauma na minha cabeça, né? Então vamos lá. Ó, saímos aí da faringe, né? Lembrando, qual a função da faringe? É o transporte, né? Ela tem dupla função. Ela vai encaminhar o alimento para o esôfago. Eita, Maria Gazela aí, ó. E o gás para a laringe, né? Vamos lá. Depois que eu saio lá da faringe, né? Eu vou para o esôfago, né? O que é? Ele é uma musculatura lisa. Lembra que eu falei que a musculatura lisa eu não controlo, né? Ele vai ser ligado à faringe, ele vai ter os famosos movimentos peristálticos, né? Vou falar já dele, tudo ok? Então lembrando, musculatura, todas as nossas vísceras é musculatura lisa, eu não tenho controle sobre ela. É triste, Flávio. Engasgo de cuscuz, como o povo diz, é a treva, né? Aí eu até hoje não gosto de cuscuz, não consigo comer. Já tentaram, já mandaram comer com leite, já botaram os negócios em cima para provar, mas não desce. Ó, 2 pratos de vocês aqui que não me desce: buchada e cuscuz. Não, buchada eu até entendo, né? Agora, você não gostar de cuscuz, não tá culturado da nossa região. Não consegui largar. Você não foi aprovado como nordestino, tá? Nordestino como estagiário. Tem que rasgar a carteirinha, né? Ó, a buchada tá ganhando aí. O povo não gosta de buchada. Por favor, gente, coloque aí no chat quem gosta de buchada. Até agora a buchada tá 2-0 aí, viu? O pessoal detesta, né? Momento pesquisa, né? Quem gosta? Ó, o Caio também não gosta de buchada. Alanis é o ó. Eu vou lá. É porque, professor, é um prato que, se você não souber fazer, ele fica com o mau cheiro, o sabor, entendeu? Então, assim, tem que saber fazer o prato, tem que saber tirar tudo que está dentro do bucho, tratar, lavar, limpar, temperar, botar no verdade, Carla, é verdade, desse jeito mesmo. Minha mãe fazia uma buchada perfeitamente bem, mas eu não gosto de buchada porque depois que eu vi fazendo, sangue de Cristo. Mas Mas assim, quem não gostar, quando a mãe fizer, deixa pra mim, viu? Eita, Lemberg aí, ó. Única voz positiva aí. Buchada não desceu, gente. Assim, não tá bem, ó. Tá aí, ó. Não tô sozinho, ó. Então vamos lá, né? Vamos lá. O esôfago, como eu falei, é um tubo, né? É um tubo. O que é esse movimento peristáltico? É um movimento de contração, ó. Certo? Essa musculatura vai contraindo para empurrar o bolo alimentar na direção do estômago, né? Então, essa contração, ela vai ao longo do tubo digestivo, né? Então, ela vai fazendo o quê? Ela vai contraindo essa musculatura, né? Ó. Entendeu? E vai empurrando, né? O alimento na direção do estômago, tudo ok? Qual a função do esôfago? Só passagem de alimento, mais nada, né? Só faz isso, né? Como eu falei, passagem de alimento, né? Chegamos no estômago, né? Lembra que eu falei lá em cima, que eu já estava na boca, que o primeiro alimento a ser digerido são exatamente os carboidratos, né? Pela ação da pitialina, né? A gente vai ver aqui, né? Isso eu vou falar por cima, que a gente vai ver isso em fisiologia, né? A digestão, ela tem 3 etapas. Desculpe. A primeira etapa na boca, digestão do carboidrato, e a segunda, estômago, pela digestão das proteínas, tudo ok? Então tem a segunda etapa da digestão, né? Pela ação da pepsina, né? Que ela vai ser uma enzima que vai exatamente quebrar as proteínas. Tranquilo? E processo químico, né? A gente vai ter ao longo, principalmente na boca e no estômago e no duodeno, que vai chamar de processos químicos e físicos. O processo químico é o que vai acontecer aí. Eu faço uma reação na substância e ela perde as qualidades dela, né?
Na boca eu tenho um processo físico, que é a mastigação, né? Eu esmago o alimento, mas o alimento ainda é alimento, e eu faço a salivação, que eu misturo a saliva com esse alimento, né? Aí, se for um açúcar, eu já começo a digestão dele, tranquilo? Então, a segunda etapa aí da digestão é no estômago, né? Proteínas. Depois nós vamos para o intestino delgado, né? Então, ó, lembrando aqui o estômago, viu, gente? Para quem tem curiosidade, quem faz cirurgia de redução de estômago, eles vão retirar essa parte aí chamada aí de corpo. Eles vão ligar essa parte chamada aí de fundo, essa parte aqui do final, perto do piloro, né? Então ele reduz o tamanho do estômago, ele fica uma bolinha assim o estômago, né? Retira a maior parte dele. Então a pessoa, teoricamente, ela vai comer menos, né? E teoricamente ela pode perder peso. Ixi, professor, o cara ficar com o estômago desse tamanho ainda pode engordar? Pode. Porque o que acontece? Como as porções estão menores, ele vai comer pouco. Mas ele tem que comer pouco naqueles horários. Então eu estava com 250 quilos. Fiz redução de estômago. Meu estômago está desse tamanho, uma bola de tênis. Porém, eu estou comendo direto, eu vou engordar. Quem vê aquele programa Quilos Mortais, vê que muita gente, após a cirurgia, tem algum problema de engorda, ainda exatamente por isso, né? Que aí ele reduz o estômago, mas continua comendo, né? Ele come aquela porçãozinha 500 vezes ao dia, né? Aí, e fora que vai comer exatamente coisas calóricas, né? Então, vamos lá. Intestino, né? Intestino, né? A gente vai ter o intestino delgado e o intestino grosso, né? O intestino delgado, ele vai ser dividido em 3 partes. O duodeno, que é essa parte inicial, ó, que vai estar exatamente ligada aqui ao estômago. Logo após que o alimento sai do estômago, ele vai exatamente para essa parte, ok? Aqui é importante, por quê? Porque aqui eu vou ter a parte final da digestão. Toda digestão, ela vai terminar aqui, nesse ponto. Pá. Tá mudo, Luiz. Luiz ficou mudo de novo. Tá mudo. Agora, voltou? Sim, voltou. Fique longe, Luiz. Não sei, Flávio, esse computador tá trollando vocês e a mim, né? Mas entenderam que eu falei do desuso? Então, vamos lá. Voltando. Então, ó, a digestão, a parte final dela vai ser exatamente no duodeno, né? O que vai acontecer aqui no duodeno? Ele vai fazer a etapa final da digestão, acaba toda a digestão aí, e o que vai sobrando vai ser encaminhado o jejum e ilíaco para o intestino grosso. Aí não tem mais digestão, tudo ok? A parte de digerir o alimento, ela vai terminar aqui no duodeno. Ó. Tranquilo? Você lembra aí das microvilosidades que vocês viram lá no primeiro ano com tia Deusa? Lembra das microvilosidades? Aí, ó, a Maria Gracela estudou com tia Deusa. Tia De novo, Luiz. Pronto, voltou. Gente, aqui acho que é um fantasma. Desligou o áudio sozinho. Estou escutando? Sim. Pronto. Acho que vou falar mal de tia Deusa. Gente, essa tia Deusa, de Deus, só tinha o nome, porque a mulher era o diabo, viu? Ou professora maligna do mal, viu? Pode ter, parece que ela já fez a viagem, já pelo tempo, né? Então, vamos lá. Então, o duodeno é a etapa final da digestão. O que sobra vai ser levado para o jejum ilíaco e dali encaminhado para o intestino grosso. Aí acabou a digestão, tudo ok? Não, ixi, não, Deus me livre. Pode falar dos amiguinhos, não, moleque. Aqui, então, ó, tá aí, ó, essa parte aí é a parte final, né, do duodeno, né? Então, certo, ó. Aqui eu vou ter 2 coisas super importantes que ocorrem, né? Bem importante. Eu vou ter ali a ação da vesícula biliar. Ah, certo. O que tem ali na microvilosidade? A gente vai falar já. Tudo ok? Então, o que acontece aí? A vesícula biliar, que ela vai estar no fígado, né? Por isso que a gente fala que o fígado é um órgão anexo. Exatamente porque a vesícula biliar vai estar ligada ao fígado, né? Ela vai produzir uma substância chamada bile.
o que a bile vai fazer? Ela vai quebrar a gordura para ser digerida. É um detergente natural. Por isso que quem retira a vesícula biliar não pode mais comer gordura, gente. Tem uma aluna minha lá que ela tirou a vesícula biliar, aí na aula, né, falando disso aí, ela falou, professor, toda vez que eu como uma feijoada, eu tenho uma dor de barriga terrível. Porque como agora ela não consegue mais digerir gordura, né, porque a gordura não é quebrada pela bile, aquela gordura fica patinando ali no intestino dela, né, aí faz aquela, tipo a Xuxa, libera geral. Então pronto, aí ela comer feijoada, um negócio muito gorduroso, libera geral. Né? Falei, não pode, tem que, né, aquela coisa grelhadinha, né, aquela coisa dieta, tudo ok? Então a vesícula biliar, ela vai ter esse papel, ela vai liberar ali, ó, estão vendo o duodeno, ó? Vai liberar lá no duodeno a bile para que as gorduras possam ser quebradas. Os livros vão dizer, gente, se pegar qualquer livro, né, de ensino médio, ele vai sempre chamar a bile como um detergente, ela emulsifica a gordura, olha o nome bonito, né? Emulsifica a gordura para que a gordura possa ser digerida, né? Dá até nome de filho, né, gente? Emulsificante, né? Vamos lá, então, ó, a bile, ela vai agir sobre as gorduras e para que elas possam serem digeridas, né? Tá aí, ó, estão vendo a bile ali? Ali em cima é o fígado, né? E lá ali embaixo do fígado tem a vesícula biliar. Você vive tranquilo sem a vesícula biliar, viu, gente? Porém, a dieta tem que ser mais regrada, né? Senão, libera geral. Né? Aí depois que libera geral, acabou. Certo? Outro órgão ali bem importante, né? Mas é um órgão anexo, é o pâncreas, né? Tranquilo? Lembrando que quando a gente falar de glândula, eu vou falar, ó, gente, eu disse lá para vocês, na aula de digestório, que o pâncreas, ele vai ser uma glândula mista. Ele vai ter duas funções. Ele tem uma função exócrina e uma função endócrina. Não vamos falar da função endócrina do fígado agora, né? Então, da função exócrina, que é exatamente a liberação do suco pancreático, né? Que ele vai fazer o quê? Esse suco pancreático vai digerir todo o alimento que ainda tiver ali no duodeno, certo? Nucleases, proteases, tudo. Ele vai digerir tudo, né? E as gorduras que foram quebradas lá pela bile, tranquilo? Tudo isso aí vai ser liberado no duodeno, né? Lembra que eu falei das microvilosidades? Porque elas são importantes. A parede do duodeno, ela é formada por células com as microvilosidades. São dedinhos assim, ó. Tá vendo os dedinhos? O que tem isso daqui? Essa microvilosidade vai fazer? Ela aumenta a área de absorção. Então aí, ó, a ligação, ó, com outro sistema, ó, bem importante. Aqui eu tenho a ligação dessa parte do intestino com o sistema circulatório e todos os nutrientes passam do duodeno para o sangue. E do sangue é levado para todo o corpo. Tudo ok? Uma dificuldade que vocês, quando estiverem lá em sala, os alunos, vocês vão perceber dos alunos, é uma nossa dificuldade de entender os sistemas encaixados. A gente estuda eles separados, mas na hora que a gente vai juntar tudo na nossa cabeça, aí dá um tilt, né? Então, ó, exatamente nesse ponto que o sistema circulatório interage com o sistema digestório, recolhendo todo o nutriente e levando para o sangue, né? Tranquilo? Então tá aí, ó, dois órgãos importantes, o fígado com a vesícula biliar e o pâncreas. E lembrando que eles são órgãos anexos, né? Tranquilo? E chegamos ali ao intestino grosso, né? Ele tem duas funções, a absorção de água, né? E a eliminação do bolo fecal. Ele tem como estruturas ali bem marcantes, vocês estão vendo esse colo, né? Que na verdade o intestino grosso, ele funciona como uma moldura, né? O intestino delgado fica ali no meio, o intestino grosso vai fazer uma moldura, né? Partes importantes, ó. Esse apêndice secal aí é o famoso apêndice, né? Esse aí que a gente retira quando tem apendicite, viu? O que ele faz, pessoal? Ele serve para quê? Há uma discussão grande até hoje, viu, gente? O pessoal fica discutindo, blá, blá, blá. Aí tem duas funções. Alguns livros dizem que ele atua na digestão e outros que ele está ligado ao sistema imunológico, né? Um amigo meu retirou, né, o apêndice dele e ele ruía muita unha, né? Ele tinha muitos problemas, né? Ele era muito ansioso. E acharam um pedaço de unha dentro do apêndice dele, né? Você vê, né? Aí partes importantes aí do intestino grosso. O seco, que é essa parte final aí, gente, tá ali, ó.
Aí tem o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, né? Aí terminamos em reto e ânus, né? Gente, quem rói unha, ó, pode parar que tá indo tudo pro seu apêndice aí, viu? Ele era muito ansioso, gente. Agora ele fazia medicina, morava só, então ele assim, ele era tenso assim, né? Ele... Parecia uma metralhadora, né? Comendo as unhas, né? Então assim, não é para roer unha, gente. Tranquilo? Outra coisa interessante, gente, é o estado das suas fezes, né? O grau de solidez, né? Está associado à sua ingestão de água. Então, fezes puras significa que você está bebendo pouca água. O que acontece? Como o seu corpo precisa de uma quantidade mínima de água, né? O que vai fazer no intestino? Ele retira muita água do bolo fecal. Aí faz aquelas fezes tijolão, né? Que você vai fazendo e sente dor, né? É um parto, né? É um parto fecal, né? Mas a sua fezes tem que ser mais leve. O processo tem que ser tranquilo, gente. Se o seu processo está complicado, né? Se a eliminação tá... É porque tá bebendo pouca água ou outras coisas. Então, a saída tem que ser tranquila, né? Quase angelical, né? Se está saindo meio empedrado o negócio, veja a quantidade de água, né? Tenta ingerir mais água, né? Tranquilo? Então pronto. Então só para lembrar aí as partes aí, né? Pronto. Dá uma respirada aí para a gente estar no outro sistema. Tudo tranquilo aí, gente? Tá calmo? Eu mudei. Eu também gosto também. Agora sim, Elisson, para mim o sistema melhor é o endócrino, né? Porque o endócrino é interessante quando a gente vai falar do sistema endócrino, o papel dele no comportamento. A minha formação, eu sou mestre em psicobiologia, né, que é a área que estuda o comportamento. Os papéis dos hormônios no comportamento, gente, é fantástico. Eu fico besta como que uma substância ela pode te levar do êxtase à loucura assim, ó, paf, no piscar de olhos, né? Então a gente vê como essa questão dos distúrbios de personalidade estão associados com distúrbios hormonais é bem interessante, né? O que eu achei legal do digestório é o laboratório, né? A gente tem um laboratório aí rolando ali no corpo, né? E todo momento quebra de substância. Tranquilo? Gente, eu não sei se deu intervalo. Vocês querem que a gente pegue direto ou dar uma pausa para respirar, beber um café, beber uma água? Por mim, pegaria. Pode pegar direto. Pronto. Eu só dei essa pausa de 2 minutos para vocês... Porque, como eu falei, gente, é pauleira, viu? Vocês estão... Isso aí eu dou em 2 aulas, né? Fora que a gente tem a aula teórica, a gente ia para a aula prática, ia para o laboratório. Aqui não, aqui é pá, pá. Então vamos lá. Fizemos nossa pausa, né? Vamos lá para o nosso sistema respiratório. Tranquilo? Vamos lá. Qual a função do sistema respiratório? É a absorção de oxigênio, né? E a eliminação de gás carbônico. O que vocês estão... a gente não vê isso também. Outra coisa que os alunos do ensino médio têm muita dificuldade de interagir um assunto lá do primeiro ano, que é a respiração celular, com a respiração fisiológica, né? Quando eu falo dessa respiração, eu estou falando da respiração fisiológica, que é o meu organismo que está respirando. Porém, esse oxigênio da respiração fisiológica, ele vai atender uma necessidade das células. Bati na mesa, o microfone travou. Tá me escutando ainda? Sim, sim. Pronto, bati na mesa. Ok. Os espíritos aí se manifestaram. Tranquilo? Então, lembram lá de respiração celular, a última etapa, cadeia respiratória. Lá no final da cadeia respiratória, eu tenho um resíduo que é o H+. Para eliminar esse H+, né, para ele não ficar dentro da célula, que ele altera o pH, o que eu faço? Eu vou interagir ele com oxigênio, e eu vou formar água. E de onde vem esse oxigênio? Dessa respiração fisiológica. Tranquilo? Entenderam a diferença? Então, esta respiração fisiológica, ela atende uma necessidade da respiração celular. Tranquilo? Ficou todo mundo claro isso daí? Como diz aí, ó, prover o oxigênio necessário ao metabolismo e remover um dos materiais desse metabolismo, que é o gás carbônico. Tranquilo? Então, a gente tem 2 respirações. A respiração fisiológica, que é a do organismo, que eu tenho a respiração celular. Tranquilo? Então, vamos lá. Eita.
Vamos lá. O sistema respiratório ele tem uma divisão. Ele vai ter uma parte chamada parte condutória, que é um sistema de canos, de tubos, que vão direcionar esse gás, né, esse oxigênio, e o gás carbônico, né, no caso o oxigênio, ele vai direcionar para a parte respiratória, que é o pulmão, que eu vou fazer a hematose. Tranquilo? Então essa parte condutora, ela vai pegar o gás carbônico lá da parte respiratória e eliminar, e vai conduzir o oxigênio que está fora para dentro, né? Por isso que a gente diz que é uma parte condutora, que é formada por tubos, né? Por isso que é o tubo respiratório, né? Como eu falei, a parte condutora, ela conduz, né? De novo aí, né? Para vocês pegar, né? Tranquilo? Gente, eu achei tão engraçado esse homem rindo, ó. Então, esse tubo respiratório, ele vai estar ligando o meio externo ao meio externo, tranquilo? Tem alguns livros que eles falam que a gente, quando saiu do oceano, né, a gente evoluiu para dominar o ambiente terrestre, a gente não podia mais viver no mar, mas a gente trouxe o mar para dentro da gente, né? Então, ele fala que essa parte aqui interna do pulmão seria como um oceano para poder estar efetuando essas trocas respiratórias, né? Então vamos lá. Primeira parte do sistema respiratório é o nariz, né? O nariz dele tem 3 funções. Ele vai filtrar, aquecer e umedecer esse ar, né? Umedecer. Tranquilo? Através dessas estruturas aí, coxas e meatos, né? Essas coxas e esses conchas e meatos, eles vão fazer que o ar lá dentro ele dê uma circulada antes de entrar, né, para o interior do sistema respiratório. E lá dentro ele vai ser aquecido para ele estar na mesma temperatura do nosso corpo, né? Ele vai ficar mais úmido para que ele não resseque as vias respiratórias e é filtrado para poder retirar toda a impureza, né? E a famosa meleca, né, que forma ali, né? Quem já teve a experiência de sair de um lugar menos poluído para um lugar mais poluído, imediatamente seu nariz tampa, gente. Eu tive a primeira vez que eu fui em São Paulo, meu nariz tampou aqui de sujeira. Exatamente as impurezas do ar, né? Na época, Natal era a cidade com o ar mais puro do mundo, né? Era mais das 5, se eu não me engano, né? Então, quando cheguei em São Paulo, estava lá, né? Tampou meu nariz, ficou um tijolo aqui, né? Tranquilo? Isso tudo indo para preparar esse oxigênio que está entrando para o interior do corpo, tranquilo? Então, vai ter essas funções aí. Olfato, não vamos falar disso agora. Lá a gente vai ter uma aula sobre sentidos e a gente fala disso, certo? Então, na via respiratória, o nariz vai ter essas 3 funções, né? Filtrar, aquecer e umedecer o ar, né? Tranquilo? No final ali, ó, das vias, né, ó, da via, meu Deus, fugiu, esqueci o nome, nasal, área nasal, dessa parte ali do nariz, né? E vou ter a ligação dele com a faringe, ó, estão vendo? É por causa dessa ligação aí, gente, que quando vocês tomam remédio no nariz, o gosto vai para a boca, tá vendo que é aberto, ó? Então, você tomou aqui o negócio, o remédio desce lá para a boca e você sente o gosto, né? Que geralmente são amargos, né? Tranquilo? Então tá aí, essa ligação aí. Tanto que alguns livros de anatomia, quando vocês forem estudar, eles vão dividir a parte da faringe em subpartes, relacionada exatamente à parte que ela está relacionada, né? Nasofaringe, orofaringe, né? Que são a parte que ela está ali ligada mais, né? Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que já falou da faringe lá na frente, né? Lembrando que a faringe vai ter uma dupla função. Uma dupla função. Então, como eu falei, ela vai encaminhar o alimento para o esôfago e o oxigênio para a laringe. Certo? Então, ó, aí está a nossa laringe, né? E ela vai ter 2 funções. A principal é a respiração, mas ela vai também estar ligada lá à fonação, à fala. Tranquilo? Então ela vai ter formado ali, ó, a laringe tem essa parte superior aí, ó. Estão vendo? Essa parte de cima. Essa parte que tem esses, como fossem esses anéis ali de baixo, é a traqueia. Isso aqui, ó. Ó. Estão vendo? Vocês passarem a mão aqui em vocês, ó, vocês vão sentir, ó, esses anéis cartilaginosos, que é a traqueia, né? Então, ó, tá por aqui, ó, você sentir o som. Tranquilo? Então, vamos lá. Essas aqui são as pregas vocais, né?
elas vão abrir e fechar, e conforme esse fechamento e abertura, eu vou ter a produção do som, né? Nós que somos professores, né? Em algum momento da nossa vida acadêmica, nós vamos ter calos nas pregas vocais, né? Exatamente pelo uso constante, né? Que a gente não é educado a usar as cordas, né? As pregas vocais de maneira correta, né? Outra coisa, gente, vocês têm mania de fazer isso, ó. Botar o celular aqui e ficar, ó. Isso é ruim para as pregas vocais também, viu? Então, o aconselhado é, se for falar ao celular, falar na posição ereta, né, ó, assim, sentado, e não assim, né, nem assim, que vocês podem forçar calos nas cordas, nas pregas vocais, né? Eu fiz um vídeo mostrando isso abrindo e fechando, né, bem estranho, né? Certo? Então, assim, a gente que é acadêmico, né? Você está bem, em algum momento você vai ter que procurar lá o fono para dar uma olhada aí nisso daí. Eu tenho até que ver, né? Faz tempo que eu não vou, né? Vamos lá, traqueia, né? A traqueia, a função dela vai ser a passagem de ar. Lembra que a gente está falando de toda essa parte, é a parte condutora, né? Então eu tenho ali a laringe lá em cima, a traqueia, né? Que é esse tubo, e os brônquios, né? Os brônquios, eles vão se dividir em estruturas mais finas chamadas bronquíolos, né? E aí, nos bronquíolos, eu termino a parte condutora, né? Até aí, ó, lembra, só estou falando de passagem de ar. Certo? Tranquilo até aí, gente? Então, vamos lá, né? Ó, fim da parte condutora. A parte condutora acabou aí. Então, essa parte lá, desde o nariz, né? Aí, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, a única função deles é a condução do ar, né? Eu estou conduzindo o ar lá do meio externo até a parte interna do corpo, né? E internamente, né? Ó, como falei, o sistema respiratório é a divisão, né? A parte condutora vai ser a parte que conduz, né? Através do tubo respiratório. Quando eu vou para a parte respiratória, né? Eu vou ter um processo chamado hematose. O que é essa hematose? É a troca, né? A troca que vai ter lá entre o sangue e o pulmão, né? Eu vou retirar o gás carbônico que está no sangue e colocar ele para ele ser eliminado, e vou pegar o oxigênio que vai estar lá, né, nas vias respiratórias, e vou jogar no sangue. Então vamos lá. Ó, o pulmão, né, que é a parte respiratória, ele é formado por essas bolsinhas aí, chamadas alvéolos pulmonares. Tranquilo? Esses alvéolos vão estar ligados ao sistema circulatório. Falamos dois sistemas já, que eles estão interconectados com o sistema circulatório. Tranquilo? Lá dentro do sistema circulatório, aí a gente vai falar disso lá, quando eu falar dele, eu tenho um vaso muito fino chamado capilar. Esse capilar vai estar ligado a esse alvéolo pulmonar, e lá dentro eu vou ter, através de difusão, lembra lá da difusão no primeiro ano, ou no primeiro período, que acho que vocês veem isso em biologia celular, né? Difusão. O oxigênio que está no alvéolo pulmonar, ele vai para o sangue, né? E o gás carbônico que está no sangue vai para o alvéolo pulmonar. E daí do alvéolo pulmonar ele segue o caminho inverso e vai ser eliminado. Tranquilo? Esse processo de trocas gasosas nos alvéolos pulmonares é chamado de hematose. Tranquilo até aí, gente? Que haja coisa, né? Em anatomia, o que vocês têm que saber, né? Ah, professor, em anatomia? Exatamente a identificação dessas estruturas. Laringe, traqueia, bronco, bronquíolos, né? Não estamos falando em função, né? Até agora você está falando de quê? Exatamente da questão de identificação dessas estruturas, né? Então aqui, né? Os dois pulmões, né? Ó, a parte condutora, né? Que está aí, ó. A parte ali da laringe, traqueia, né? Brônquios e bronquíolos. E aqui eu tenho a parte respiratória, né? Que vai ser formada exatamente pelos alvéolos pulmonares. Quando a gente nasce, gente, esses alvéolos estão fechados. Por isso que algumas crianças, na hora do nascimento, elas gritam, né? Choram. Porque na hora que o ar entra pela primeira vez no corpo, né? Pelas vias respiratórias,
ele dá tipo um supapo no peito do menino, né? Esses alvéolos, eles abrem todos de uma vez só, né? Aí dá aquele supapo, né? Aí algumas crianças choram, né? Pela dor, né? Né? A gente vai ter também no pulmão duas estruturas importantes, que são as pleuras, né? Essas pleuras são um tecido, né, que vai envolver o pulmão para dar a consistência dele, né? Senão você tiraria isso aí, o pulmão se desmancharia. Tranquilo? Vamos lá. Inspiração e expiração. São os dois. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Carla. Quando tem um diagnóstico assim, que o paciente teve um derrame pleural, aí como é que funciona isso? Assim, já que a pleura é uma pele do pulmão, como é que funciona? É como fosse... Agora não quer passar. Vamos lá. Há uma aderência, Carla, mas não é uma aderência completa. O que acontece nesse derrame de pleura? Eu tenho algum rompimento de vaso, alguma coisa, e o sangue vaza para ir. Né? Na hora que o sangue vaza, eu começo a atrapalhar o sistema respiratório. Tá entendendo? Entendi agora. Geralmente o derrame ele vai estar associado a um rompimento de algum vaso, né? E esse vaso, o que vai acontecer? Ele vai liberar sangue em algum lugar que não era para estar, né? Ou está tirando sangue. No caso aí da pleura, né? Eu tenho um rompimento ali, ou do tecido pulmonar, né? Ou de algum vaso ali, e o sangue começa a vazar para essa região. Aí o que acontece? Eu estou atrapalhando todo o sistema respiratório ali. Se eu não me engano, a minha irmã teve isso quando ela ficou ano passado internada, né? Vamos lá. Só um instantinho aqui, gente. As galinhas entraram aqui em casa. Voltei. Gente, assim, é que meu filho ganhou um pintinho, sabe? Só uma pausa, né? Pra gente falar mal da família, né? Aí, pronto, aí ficou doido, né? Minha mãe viu que ele ficou tão contente, foi dando 1, 2, 3. Quando a gente viu, tava com um galinheiro aqui, né? Aí eu sei o que aconteceu, minha mãe se estressou, deu as galinhas todo dia pra minha tia, né? Mandou, ó, cria tudo aí que você tem espaço. Aí do nada, minha mãe mandou trazer de volta, que meu filho ficava pedindo, né? Ah, tô com saudade dos meus filhos. Aí voltou de novo. Deixou a porta aberta, meu portão do quintal, elas vêm para dentro de casa. Vou lá. Os dois movimentos da respiração. Eu tenho a inspiração, que é a entrada de gás, e a expiração, que é a saída. Tudo ok? Eu sempre brinco muito com isso quando eu estou no ensino médio, né, dando aula, quando estou falando de transporte pela membrana, né, que a gente tem um mantra que funciona para quase todos os processos ligados a transporte de substância, que é o quê? Vai da onde tem mais para onde tem menos. Tranquilo? Então, o que acontece aí, ó? Na expiração, eu tenho aqui, ó, isso é só mamífero que tem. A gente tem um músculo chamado diafragma. Né? Quem é o diafragma? Professor, eu nunca senti esse músculo na minha vida. É aquele músculo que você que está sedentário, dá uma carreira daqui para ali e fica dando aquela pontada, que o pessoal chama de dor desviada, né? Quem está gritando de dor é o seu diafragma, tudo ok? Ele é um músculo que está associado à respiração, só a gente tem, só mamífero. Tranquilo? O que ele vai acontecer aí, ó? Na expiração, eu tenho a contração dele, né? Tá vendo a contração? Né? Quando eu tenho a contração dele, o meu pulmão, ele expande. Certo? Ó, entenda isso, ó. Eu estou contraindo o diafragma e eu tenho a expansão do pulmão, ó. Expandiu. O que vai acontecer aí? O que vai fazer a entrada e a saída de gás é a variação de pressão. Ó, vamos somar as informações, ó. Eu expandi a caixa torácica, ó, expandi, ó, tá aqui. Quando eu expandi, a pressão ela aumentou ou diminuiu aqui dentro dessa caixa torácica? E aí? Eu expandi a caixa... Ela aumenta, a pressão aumenta. Isso. Aumenta? Aumenta, ó. Né?
Não, ó. Se eu expandir a pressão, ela... Pense na pressão seguinte, ó. Um ônibus cheio, né? Você está mais pressionado ou mais folgado? Mais pressionada, porque o ônibus está cheio, Por está quê? todo mundo apertado. Isso, porque eu tenho muita gente naquele espaço, tudo ok? Então o que acontece? Quando eu expando o ambiente, a área, a pressão ela vai diminuir, tranquilo? Quando eu comprimo o espaço, a pressão aumenta. Então se eu expandir a área, a pressão ela é menor. Todo mundo entendeu isso daí? E tem uma relação lá em física de área e pressão. Então quanto maior a área, menor a pressão. Entendeu? Então o que acontece? Como a pressão aqui está maior, ó, internamente minha pressão está maior, ela fica maior que a pressão externa. Então o gás ele entra. Tudo ok? Entenderam isso daí? Ficou claro para vocês? Nessa explicação, sim. Então, ó, sempre pense isso. Quanto menor a área, maior a pressão. Certo? Então, o que acontece? Lembra, ó, vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, como aqui a pressão está maior que a pressão de fora, o gás entra. Inspiração. Tranquilo? Na expiração, né, que é o contrário, a minha área do pulmão diminui, eu contraio a caixa torácica. Na hora que eu contraio, a minha pressão aqui está maior do que fora. Aí o gás sai. Certo? Porque vai da onde tem mais para onde tem menos. Então, como a pressão fora está menor, a tendência é que o ar saia. Ficou claro para vocês aí? Então, esses são os dois movimentos que a gente faz. Isso está associado pelo diafragma, certo? Só quem tem diafragma é a gente, né? A gente saindo lá de peixes até aves, não temos diafragma, né? Tranquilo? Eu tinha botado um vídeo aqui, deixa eu ver se deu certo o vídeo. Deixa eu fechar aqui porque... Respiração. O ar deverá entrar pela boca e pelo nariz, passando pela faringe, laringe, traqueia e brônquios, enchendo os pulmões. O tórax se expandirá em maior volume na sua base, o que será propiciado pelas últimas costelas, as flutuantes. O diafragma, músculo que separa o tórax do abdômen, vai descer e cuidar do ar inspirado. É preciso fazer uma pressão para baixo e todo o abdômen sofrerá uma tensão. Seguramos este ar e estará oxigenando nosso sangue por alguns segundos, com a pressão muscular mantida no diafragma e o cuidado de não pressionar as cordas e os músculos do rosto, que deverão estar relaxados. Continuando, iremos permitir a saída do ar, mantendo a pressão até que os pulmões se esvaziem. Só botar aqui para a gente revisar o que... Vamos lá. Então, ó, vamos lá para o digestório para a gente ver o que vocês têm que saber de anatomia, viu, gente? Então, aqui, ó. Vamos lá. Os órgãos da anatomia, né? Então, vamos lá. A gente tem o lábio, né? Superior e inferior, palato duro, palato mole, né? Só para lembrar. O palato duro, essa parte óssea do céu da boca, né? E o palato mole, essa parte final, né? Onde vocês vão usar mais? Quem canta, né? Quem, por exemplo, tenor,
ou soprano usa muito isso, porque você levanta o palato mole para aumentar essa cavidade oral, né, para poder cantar, certo? A língua e dente. Então, ó, faringe e epiglote, né? Lembrando que a epiglote, o papel dela é exatamente isolar as vias respiratórias para que da parte do alimento, né, não haja um engasgo, certo? E lá no final, a faringe ela vai se dividir entre laringe e esôfago, né? Então, sistema digestório, boca, né? Faringe, esôfago, né? Tá aí, ó, faringe, esôfago, né? Lá no esôfago, né? Ó, faringe é dividida. Lá no esôfago, eu vou ter os movimentos peristálticos, né? Ele vai ao longo do tubo digestório, certo? Tanto que se você ficar de cabeça para baixo, você consegue engolir, viu? Nunca testei, viu? Então temos o estômago, né? Lembrando, boca, primeira etapa da digestão, estômago é a segunda. Intestino delgado, duodeno, jejum e íleon, né? E órgãos anexos até agora, que a gente viu. A gente viu lá na boca, dente, língua, glândulas salivares, né? No intestino delgado eu vou ter o pâncreas, né? E o fígado com a vesícula biliar, né? Lembrando, aqui eu tenho a terceira etapa da digestão, né? Que a gente tem as peças, né? Então, vamos lá, o fígado com a vesícula biliar aí, né? Em relação ao intestino, as partes que a gente tem aí, marcantes. O seco, que é essa parte final aí do intestino, essa parte fechada, né? O apêndice, né? Vocês podem ver como secal ou vermiforme também, depende muito do livro. O colo ascendente, o transversal e o descendente, reto e ânus, tranquilo? Essa parte aí é musculatura lisa, eu não controlo, eu só controlo o ânus, viu, gente? Controlo até certo ponto, viu? Eu consigo contrair, né? Mas chega um ponto que a pressão lá é tão interna que explode o coração. Acabou, vai liberar mesmo, não tem como segurar. Dentro do sistema respiratório, dividir bem a parte condutora da parte respiratória, né? A parte condutora vai ser a parte que conduz, né, os gases, né, ou para entrar ou para sair. Então, vamos lá. Dentro do nariz, eu vou ter ali o nariz, né, as conchas e os meatos, né? Os meatos são os espaços entre as conchas, né? Só para a gente ver. Qual a função daí? Vai filtrar, aquecer e umedecer esse ar, né? Certo? O fio d'água você vê pelos pelos, né? Esse pelo ele vai estar ligado a uma glândula que produz o muco, que esse muco exatamente vai formar, né? A poeira vai ficando presa no pelo e vai sendo presa por esse muco, né? Aí temos a faringe, né? Que a gente falou que a faringe tem dupla função, né? Vai estar ligada ali ao esôfago, né? Via digestória, e a laringe via respiratória. Na laringe, aí, eu vou ter as cordas vocais. Desculpa, corda não, pregas vocais. Por isso que ela vai ter duas funções, respiração e fonação, né? A fala, né? As pregas vocais estão aí, tranquilo? Então tá aí, ó, estrutura aí ainda que a gente tem. A laringe lá na ponta, traqueia, brônquios e bronquíolos. Essa parte dos brônquios, eles vão se afinando até formar os bronquíolos, seriam tubos mais finos, né? Essas pontas aí dessa árvore, né? Acabou a parte condutora. Até mais parte condutora. Na parte respiratória, eu tenho um processo chamado hematose. Lembra lá, isso aí é um exemplo de difusão, viu? Difusão facilitada, desculpa, difusão simples, né? Que a grande quantidade de gás carbônico que está no sangue, ela vai passar para o alvéolo pulmonar, né? E o oxigênio que está no alvéolo pulmonar vai passar para o sangue, né? Então há uma... Coloca lá, tranquilo? Vocês lembram, né, de difusão facilitada? Vocês viram isso lá no primeiro ano, lá com tia Deusa, né? E deve ter visto, eu não me lembro, que eu dei biologia celular uma vez, gente, quando eu cheguei em Macau. Que quando eu cheguei em Macau, uma turma, a professora tinha se afastado com depressão, né? Problema de saúde. Aí eu cheguei, eu tive que dar uma semana de aula para fechar o semestre deles. Eu dei, nem uma semana, eu dei 3 dias de aula pesada, assim. Eles tiveram 12 aulas de biologia. 12 aulas. Aí fechei o semestre com eles, né?
Foi tenso, viu? Tenso. Então aí eu vou ter, ó, a parte respiratória, o pulmão, né? Essa divisão do pulmão aí é chamado de lobos, viu, gente? Não vou chamar de lobos, não, que já vi os alunos chamando de lobos, né? Mas a pronúncia é lobos, né? O lobo aqui esquerdo, ele tem 2, né? Por causa do coração, né? Que ocupa o espaço, e o direito vão ter 3, né? E dentro do pulmão ele vai ser formado por esses alvéolos pulmonares, né? Que aí vão estar ligados exatamente ao sistema circulatório. Tranquilo? Aí temos aí a pleura, o pulmão, e ninguém decide ser nerd, gente. A vida nerd é que escolhe você, né? Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo aí? Tranquilo, professor, tranquilo. Foi ótima aula. Eu fico meio assim porque... gente, eu não estou falando muito da comparada porque é tempo, mas eu estou colocando todo o material da aula, sem ser esse material, eu estou colocando essa aula, que é mais resumida, mas eu estou colocando as aulas que eu dou na disciplina. Então lá tem toda a parte também, não só mais aprofundada disso daí e falando um pouco mais do animal, tá certo? O que a gente vai perceber no caso do digestório e do respiratório, algumas adaptações em relação ao tipo da alimentação, né? E no caso do respiratório, a gente vai ver uma evolução, né? Que sai lá da respiração branquial até chegar na respiração pulmonar, né? Tranquilo? Lembrando, gente, a prova já está lá, né? Hoje é o último dia da prova e eu vou tentar ver se já boto próxima semana já as notas, viu? Pronto, é verdade, Maria Gazelle. Só revisar, certo? Então, gente, obrigado aí, viu? Nós vamos ter mais 3 aulas, a gente encerra, viu? É corrido mesmo, viu? Corrido. Semana Geek tá aí, viu? Quem quiser participar de alguma atividade de palestra na Semana Geek, só falar comigo que eu mando o link lá para poder mandar, né? A gente tá vendo fazer uma Semana Geek bem animada, né? Lembrando, a chamada eu estou fazendo pelas atividades, viu? Quem está fazendo as atividades, eu faço a chamada. Até, Maria Gazelle. Tudo de bom aí, gente, e até próxima quarta, né? A nossa BioLive aí. Obrigado, professor. Até Aqui é quarta. a gravação. Até quarta. Eu que agradeço.